Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Tite está sendo, no mínimo, ingênuo para falar do calendário do futebol brasileiro. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp e Telegram. E aquela dica de sempre de você baixar o app do SofaScore. Primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link, clica no link, já cai direto na sua loja de aplicativos para você baixar aí aplicativos, e você pode baixar o app do SofaScore. Por que é importante? Melhor aplicativo de estatística de futebol do mercado para você entender algumas coisas que de repente você não está entendendo do jogo. Melhor aplicativo para resultados e acompanhamentos em tempo real, classificação, a cada gol que sai, a classificação é atualizada, tudo isso de graça no seu celular. Você vai falar, mas que de graça é esse? Não, é de graça mesmo, não tem pegadinha, baixou, totalmente de graça, começa a usar. É o aplicativo que eu uso para o meu trabalho e é um aplicativo parceiro aqui do canal do VSR, então você baixando está se ajudando e me ajudando também. Estou gravando esse vídeo aqui no início da tarde de quinta-feira, porque quando eu fiz o vídeo falando dos jogos de Botafogo e Flamengo, o vídeo anterior, eu ainda não tinha assistido a entrevista coletiva do Tite. E aí o Tite, acompanhado do filho dele, do Matheus Bach, na sala de coletivas lá do Barradão, o Tite falou isso do que está aqui quando foi perguntado sobre o calendário e sobre o que espera o mês de agosto para o Flamengo, e não só o Flamengo, o Palmeiras vai ter um mês de agosto pesadíssimo, Botafogo também, São Paulo também e muitos outros. E aí o Tite, ao falar sobre isso, ele deu essa declaração aqui, que eu estou deixando só a foto, porque o foco do que eu vou falar é mais o conceito. Ele diz, queria dar uma sugestão, reduzir os regionais, o que ele chama de regionais. E aí, quando ele diz reduzir os regionais, ele está falando claramente de diminuir os campeonatos estaduais. E aí, no caso, o Tite falar sobre isso, é sempre bom ter alguém como o Tite, um cara ex-técnico da seleção brasileira, que atualmente é técnico do Flamengo, batendo nessa tecla. Mas o Tite fala como se fosse uma sugestão, que fosse como algo que nunca tivesse sido falado, ou como se ele estivesse descobrindo uma coisa muito genial, quando na verdade não é. Todos nós que paramos para analisar um pouquinho o calendário do futebol brasileiro, a gente sabe que o desafogo do calendário brasileiro está claramente na diminuição dos campeonatos estaduais. Seja pelo tamanho deles, 16 datas hoje, na maioria nos principais, podemos dizer assim, alguns já têm 12, que eu acho que até ainda é muito, mas acho que já é um número bem melhor do que 16, e a gente sabe que passa por isso. A gente sabe que desafogar o calendário do futebol brasileiro passa por diminuir o campeonato estadual. Então o Tite fala como uma sugestão, e acho que para mim o Tite está no mínimo sendo ingênuo, porque é evidente que as pessoas que comandam o futebol brasileiro, sejam elas o presidente da CBF, diretor de competição de CBF, presidente de federação e presidente de clubes, as pessoas que comandam os rumos do futebol brasileiro sabem que a solução do calendário passa por diminuir o campeonato estadual. Atualmente não tem cabimento um campeonato estadual ter quase a duração de um turno do Campeonato Brasileiro, seja pelo nível de mobilização, seja pela importância para os clubes, e aí eu estou falando sim dos clubes dos estaduais que têm clubes de primeira divisão, seja pela capacidade de gerar receitas, e aí tem uma exceção que é o Campeonato Paulista só, todos os outros não geram receitas proporcionais ao que os times têm no restante da temporada, e isso dura 16 datas, é quase um turno de Campeonato Brasileiro. Um turno de Campeonato Brasileiro tem 19 datas, o estadual tem 16. Então assim, tá evidente que passa por reduzir. Ah, você é a favor que acabe o campeonato estadual? Não sou. Não acho que deva acabar o campeonato estadual. Mas o campeonato estadual deveria ter no máximo 8 datas. No máximo. O campeonato estadual deveria ser jogado como era a antiga Copa do Mundo lá. 16 clubes, 4 grupos de 4, 3 rodadas, depois oitavas, quartas, semifinal. Deu. É isso. Se quiser fazer a final em 2 jogos, dá as 8 datas que eu falei aí. 3 da fase de grupos, oitavas, quartas, semi, 6, mais 2 de final, 8. Fechou. Então, é evidente que qualquer pessoa que se debruce de forma minimamente séria sobre o calendário sabe que passa por diminuir o campeonato estadual. E por que eu estou dizendo que o Tite está sendo ingênuo? Porque ou ele não sabe, e aí é ignorância,
ou ele está sendo ingênuo por achar que essa medida nunca ninguém pensou. Todos já pensaram, Tite. E não faz por quê? E aí você não tocou o dedo na ferida, né? Porque também acho que você não devia tocar, não. Vai trazer esse problema para você. Acho que ok, não é uma crítica, não. Acho que o dedo da ferida, acho que o Tite não tinha necessidade de tocar, porque vai trazer uma crítica, uma carga, um ambiente ruim para o dia a dia dele de graça. Mas não faz por quê? Porque os estaduais têm 16 datas por política, não por futebol. Reparem, e anotem e gravem. Toda vez que a CBF tiver que tomar uma decisão e a decisão boa para o futebol e for ruim para a política, ela vai escolher a política. Isso vai acontecer sempre. Anotem, guardem e gravem. A CBF não faz futebol, a CBF faz política. Se ao fazer política puder cuidar do futebol, ela cuida. Se estiver em choque o que é melhor para o futebol e o que é melhor para a política, a CBF vai escolher a política. Por quê? Porque o que elege a CBF é a política. O que elege a CBF são os votos peso 3 das 27 federações estaduais. 27 vezes 3 dá 81. Os outros clubes, 20 da primeira divisão, 20 da segunda, multiplicados por 2, dá 80. Quer dizer, por 2 da Série A e por 1 da Série B, dá 20 vezes 2, 40, dá 60. Então, assim, toda vez que a CBF tiver que escolher entre o que é bom para o futebol e o que é bom para a política, ela vai escolher o que é bom para a política. E o calendário está aí. O tamanho dos estaduais está aí. Por quê? Porque o que elege a CBF, o presidente da CBF, que mantém a direção da CBF lá, que mantém os vice-presidentes da CBF lá, é a eleição da CBF. E as federações têm peso 3 numa eleição com 27 votos. Então, isso está muito claro. Aí o Tite está sendo, no mínimo, ingênuo. Na mesma entrevista coletiva, o filho do Tite, o Matheus Bach, que é auxiliar técnico do Tite, auxiliar técnico do Flamengo, ele dá uma outra, ele aborda um outro ponto que é excelente e que poderia resolver, que é alongar o Campeonato Brasileiro. O que é alongar o Campeonato Brasileiro? Se você quisesse, daria para você fazer. É só você começar o Brasileirão em fevereiro. Começa o Campeonato Brasileiro em fevereiro, que essa é uma outra excrescência do nosso calendário. O maior torneio de futebol do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, ele começa quase em maio. Ele começa na última semana de abril. Então você passa janeiro, que é férias barra pré-temporada, fevereiro, março, quase abril todo, 4 meses até começar o principal torneio de futebol do Brasil. E isso segue assim, e fica por isso mesmo. Porque é politicagem. Mas voltando ao que o Matheus falou, e é muito boa a sugestão dele, a gente já bateu nessa tecla aqui, já falei sobre isso também, que era começar o Brasileirão em fevereiro, e aí o Brasileirão durar de fevereiro a dezembro, e você espalha as datas. E você poderia fazer Brasileirão começando em fevereiro, você joga brasileiro aos fins de semana e estadual no meio de semana. Olha que maravilha. Você chega lá, brasileiro começa primeira semana de fevereiro, vai até primeira semana de dezembro, espalhado ao longo do ano para você jogar as 38 rodadas. Aí o estadual, faz o estadual durante a semana. E aí o clube no começo de temporada, se ele quiser jogar o estadual com o time reserva, ele joga. Se ele quiser botar o time sub-11, ele bota. E tá preocupado no campeonato e tá alongando o Campeonato Brasileiro. Para você evitar o que vai acontecer agora. Os clubes tendo brasileiro, Copa do Brasil, brasileiro, Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores ou Sul-Americano. É isso. Se você alongar, você pode jogar. E aí, mas e o Campeonato Estadual? O Campeonato Estadual, cada um joga do jeito que quiser. Se quiser jogar com o time titular, joga. Se quiser jogar com o time reserva. Porque na hora que você tem que escolher entre poupar no Brasileiro e poupar na Copa do Brasil ou Libertadores, acaba que o brasileiro paga a conta. Se ali naquele meio não é jogo de brasileiro, é jogo de estadual, você poupa no estadual e não tá nem aí. Mas não vai fazer. Por quê? Porque isso enfraquece o estadual, enfraquece a política, enfraquece a eleição da CBF. É isso que está em jogo. Não é possível que a gente precise fazer, e vamos ter que fazer, porque não vai mudar, mas eu vou continuar fazendo daqui.
toda vez que a CBF tiver que tomar uma decisão que beneficia o futebol, mas prejudica a política, essa decisão não será tomada. Então, acho que está aí. O Tite, no mínimo, foi ingênuo ao falar de reduzir os regionais, os estaduais, coisa que a gente sabe por que não é reduzido. E a ideia do Matheus também não é uma ideia nova, mas é uma ideia excelente. Espalha ali. Ah, mas aí vai ter problema, né? Porque a quantidade de clube que artificialmente só disputa o campeonato estadual, clube pequeno, que só disputa o estadual, e só disputa o estadual, conseguindo, a maioria deles, dividir a verba de televisão gerada pelos clubes grandes no estadual, ele vai ter que ter um time quase que pro ano todo. Que aí também não quer, né? Também não quer. Ele quer ter ali os timezinhos o time dele, a folha dele, durante 3 meses. Então, assim, Tite está sendo no mínimo ingênuo, até por já ter trabalhado na CBF, até por conhecer por dentro, ele sabe por que os estaduais não são diminuídos. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, registra o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, e aquele recadinho de vir aqui embaixo, baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para estatística de futebol, acompanhamento de futebol e outros esportes em tempo real, e você baixa totalmente de graça. Só fazer o download no link do primeiro comentário. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.